Bom dia para você, bom dia para sua família. A gente está começando agora Palavra do Cardeal, o nosso encontro com Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, Cardeal Dom Odilo. Dom Odilo, bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Juarez, bom domingo da Santíssima Trindade. Santíssima Trindade, né? Olha que beleza. E bom dia para vocês também. Já fizeram o sinal da cruz hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bonito nós começarmos o nosso dia, a gente fazer todas as nossas ações, lembrando que as fazemos, né, no nome, significa sob o olhar de Deus, no poder de Deus, colocando-nos na confiança em Deus, quando nós fazemos os nossos trabalhos. Isso, tudo sob o sinal da cruz, né? Uma semana seguinte ao Pentecostes é a solenidade da Santíssima Trindade, né? Dom Odilo, o Evangelho de hoje é João capítulo 16, versículos de 12 a 15. Tudo que o Pai possui é meu, por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. A noção da Santíssima Trindade não é novidade na Bíblia, né, Dom Odilo, né? Não, na verdade a Santíssima Trindade é eterna, né? Não começou, né, no Novo Testamento. Porém, foi manifestada mais claramente, revelada mais claramente no Novo Testamento, mediante o mistério da encarnação, mediante o Filho que vem ao mundo e revela o Pai e o Espírito Santo. E assim, nós vemos como o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão presentes em ação desde a criação do mundo, desde a origem, desde sempre, portanto. Só nós é que não tínhamos essa percepção, desta maneira de ser de Deus, embora Deus assim fosse desde sempre. E quando Jesus fala, tudo que é do Pai é meu, e eu vou-lo dou, eu dou a vocês aquilo que recebi do Pai, porque tudo que é do Pai é também meu. Ele está falando da unidade dele, do Filho, com o Pai. Depois vai falar do dom do Espírito Santo, que vem do Pai e do Filho, como o grande dom para a humanidade. Mas Jesus, falando essa linguagem, ele está falando da unidade, da comunhão os teólogos falam da economia interna da Trindade, como Deus é para nós, né? Deus não simplesmente é para si, Deus é para nós. Por isso Deus se manifestou para nós, Pai, Filho e Espírito Santo, para o nosso bem e a nossa salvação. Dom Odilo, nesse esforço e nesse afã dos pregadores de explicar a Santíssima Trindade, sempre aparecem erros doutrinais aí, que talvez a pessoa querendo explicar com linguagem, talvez uma linguagem limitada à nossa, né, sempre aparece de repente alguns erros que precisam ser corrigidos. Como é que a Igreja apresenta para a gente, né, principalmente o Catecismo apresenta para a gente a Santíssima Trindade, né? Sim, para falar da Santíssima Trindade, a primeira coisa que temos que fazer é dizer eu creio. Temos que partir disso. Que não podemos ter a pretensão de explicar Deus inteiramente, porque vale o princípio, Deus é maior do que nós. Não fomos nós que fizemos Deus, foi Deus que nos criou. Então ele não cabe nas nossas categorias. Né? Vamos lá, Deus não cabe nas nossas palavras, não cabe na nossa inteligência, na nossa lógica limitada, nos nossos conceitos. Então, a primeira atitude nossa para falar de Deus é eu creio. Segundo, a partir de onde a gente vai falar de Deus? A partir daquilo que nós imaginamos. Outro dia eu li um livro que alguém me mandou, e naturalmente tinha a pretensão de escrever coisas interessantes sobre Deus, mas escreve sobre Deus a partir da própria reflexão e coisas que totalmente divergentes com a nossa fé. Então, a filosofia, naturalmente, tem esta atribuição de tentar falar de Deus a partir do esforço humano. Sim. É um esforço humano legítimo, mas que desde logo sempre se reconhece bem insuficiente. Esse esforço, por maior que seja, nunca vai ser suficiente para falar de Deus por inteiro. Então, o eu creio tem que ser acompanhado, mas a partir de onde eu falo de Deus?
a partir daquilo que Deus manifestou de si. Então, nós temos que falar de Deus a partir do que Deus revelou. E o que Deus revelou de si está na revelação, ou seja, na Sagrada Escritura, e na igreja, que acolhe e explicita a revelação. Então, para nós cristãos, falar de Deus Trindade, a gente tem que falar a partir da fé da igreja. E aí sim, nós temos muito para falar, a partir do que diz Jesus sobre Deus, a partir do que os apóstolos experimentaram sobre Deus. E aí nós vemos Deus, ali é apresentado como Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses, é um único Deus. Três pessoas divinas, mas intimamente unidas, né? A comunhão, a unidade de uma única realidade divina, né? É um só Deus. Não são três deuses, mas três formas de ser, de se apresentar de Deus a nós. Em nosso benefício. Ora como Pai, ora como Filho, ora como Espírito Santo. Com atribuições próprias. O Pai, Criador, Providência, isso. O Pai, Onisciência, né? O Filho, Salvador, Redentor, nosso irmão, solidário com a humanidade. O Espírito vivificante, santificador, né? O Espírito, dinamismo, força de vida. E como se diz na oração carística, tudo que se atribui a um, se atribui também a outro. Né? Então, não existe essa escala, né? De um submetido ao outro. Deus, Pai, Filho, Espírito, não existe isso. Não é escadinha. Não é escadinha. Por isso que a melhor forma, a melhor imagem para representar Deus é, por exemplo, um triângulo. Né? Um triângulo. Um ângulo é igual ao outro. Isósceles, né? Ou então uma circunferência. Né? Circunferência que naturalmente não tem começo nem fim. Não começo nem fim. É infinitude de Deus. Mas a verdade é que as tentativas de falar de Deus sempre existiram e sempre existirão. E aí, é claro, a gente precisa discernir o que vai de acordo com o que nós cremos e o que contrasta o que nós cremos. Heresias, maneiras falsas de falar de Deus sempre existiram e hoje também existe. Sim. Como, por exemplo, de dizer que o Filho é criatura do Pai. Que o Pai criou o Filho. Da mesma forma que o Espírito Santo é criatura do Pai e do Filho. O credo fala gerado e não criado. Né? Então, aqui para os cristãos, para os católicos, é bom a gente ficar atento para os conceitos que usa a Igreja no Creio em Deus Pai e também no Catecismo da Igreja Católica, onde se explica a Deus. E quem tem o Catecismo da Igreja Católica em casa, quem sabe, hoje seria um dia, esta semana, de pegar e ler aquele capítulo que fala de Deus Trindade, ou daquela parte do Creio em Deus Pai que explica Deus Trindade. A gente está quase no finalzinho do programa, já está praticamente no finalzinho, mas a gente precisa falar que na próxima quinta-feira, dia 16, a gente vai viver o dia de Corpus Christi, que, na verdade, são 60 dias depois da Páscoa, Corpus Christi. Aliás, todas as festas, todos os mistérios são sempre em relação à Páscoa, né, certo. Né? Mas Corpus Christi na próxima quinta-feira, que é um dia muito, muito importante na nossa fé cristã. Para a nossa fé católica, sim, Corpus Christi é importante. No Brasil, graças a Deus, é feriado. Não é em todos os municípios, porque é facultativo em alguns, né? Em todo caso, para nós é o momento da gente expressar publicamente a nossa fé. Então tem a relação de Corpus Christi com a Quinta-feira Santa. A Quinta-feira Santa é dia da instituição da Eucaristia, porém já nas vésperas da Sexta-feira Santa. E não se pode prestar toda aquela homenagem, todas aquelas manifestações bonitas também, de fé popular em relação à Eucaristia, as procissões, todas aquelas manifestações que nós conhecemos em Corpus Christi. E por isso a Igreja instituiu esta festa para honrar a Eucaristia, manifestar publicamente a fé, por isso se faz a procissão, se vai para a rua, se leva a Eucaristia em procissão, se canta, se festeja, enfim, este grande mistério da Eucaristia, que é Jesus Cristo que se doa pela humanidade e representado, né, no sacramento, né, do pão
consagrado, do vinho consagrado. E é uma procissão que a gente é chamado a participar, é um dia que a gente é chamado a participar, que é dia da gente estar junto. Claro, né? é bonito participar. Aliás, é importante os católicos participarem das procissões de Corpus Christi, porque se nós deixamos de participar, vamos perdendo o sentido. E a festa de Corpus Christi vai perdendo o seu significado público também. E é pena, porque através destas presenças públicas, nós também tornamos a nossa fé parte da cultura, parte da vida comum. Isso. Assim como foi durante tanto tempo, né? E principalmente esse ano, porque são 2 anos que nós não temos a procissão de Corpus Christi. Então esse ano eu acho que precisaríamos... temos muitos motivos para sair para a rua, também para comemorar, para agradecer, estamos vivos, né? É verdade, é verdade. E depois também neste ano, quero lembrar que nós teremos o Congresso Eucarístico Nacional. Isso. Em novembro, meados de novembro, no Recife. E é sempre a festa da Eucaristia, isso. Congresso Eucarístico Nacional, que tem um tema bonito, né? Pão em todas as mesas. Lembra justamente o pão da Eucaristia, que nos leva a partilhar o pão da caridade, o pão das mesas, o pão com os pobres, os necessitados. Dom Dílio, dá a bênção para a gente, terminando esse momento. Então, a todos vocês, uma boa semana e quinta-feira, se Deus quiser, nas procissões e celebrações de Corpus Christi, pelo Brasil afora, em toda parte. Será um momento muito bonito de expressão da nossa fé. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.